Olá, bom dia a todos. Estamos iniciando mais um RIC Rural neste domingo, 30 de março de 2025, com esses assuntos. Extração de resina de pinos, atividade pouco conhecida, mas muito rentável. A resina está dando mais dinheiro que a árvore. Você vai ver o programa Trator Solidário, nova linha de financiamento que facilita a aquisição de máquinas agrícolas. Às vezes tinha serviço que a gente tinha que pagar por fora, porque a gente precisava desse trator de menor porte para fazer. Pesquisa inédita no Lago de Itaipu estuda a produção de peixe dourado em tanques-redes. Nossa missão aqui é pesquisar, e desenvolver modelos de produção que sejam mais sustentáveis possíveis. Produtores de hortaliças sofrem com a onda de calor na região oeste. Você não faz uma tela, hoje nós estamos aqui numa tela de assombramento e ainda para você poder proteger a planta. Cafeteria em Curitiba oferece doses especiais de café, feitas com grãos e variedades de café cultivados aqui no Paraná. Hoje o café do Paraná tem sobressaindo bastante. Ele está brigando já com os outros estados. E no Sabor da Terra deste domingo, a receita do espaguete de palmito pupunha com molho caseiro. O programa RIC Rural está só começando. Vamos começar o programa revendo uma reportagem que fizemos em 2017 e que selecionamos para mostrar novamente para vocês na comemoração dos 30 anos de jornalismo agro, que eu e o Sérgio completamos neste ano de 2025. Vamos rever agora que em Cerro Azul, região metropolitana de Curitiba, conhecida também como a capital da produção de frutas cítricas do Paraná, uma outra atividade, a de produzir resina através do pinus, que ganha força na zona rural do município. Nós fomos lá conhecer de perto essa atividade. Acompanhe. Uma atividade pouco conhecida, mas rentável. É assim que podemos começar a falar sobre a produção de extração de resina de pinos. Estamos na fazenda Rancho do Vale, que fica no município de Cerro Azul, no Vale do Ribeira, distante 72 quilômetros de Curitiba. A fazenda, com 200 alqueires, explora desde 2013 a extração de resina de pinos. Essa árvore aqui que é originária dos Estados Unidos. Existem dois tipos de pinos, o Pinus elliott, próprio para a extração da resina, e o Pinus teda, que não produz resina, mas tem alto valor para a extração da madeira. Nos 200 alqueires da fazenda Rancho do Vale, de propriedade do produtor Jorge Samek, 90 alqueires são de reflorestamento, 60 com Pinus elliott, 30 alqueires com Pinus teda e nos 20 alqueires restantes estão eucalipto, plantio de araucária, matas nativas, benfeitorias e 3 tipos de palmitos, o jussara, a palmeira real e o tuzino, esse palmito híbrido que chega a ter 6 pés brotando ao mesmo tempo. Mas nosso assunto hoje são os 100 mil pés de Pinus elliott, que produzem 300 toneladas de resina por ano, vendidas por R$ 2.800 a tonelada. A produção de resina em escala comercial é uma atividade essencialmente extrativista e rentável em função do alto valor agregado de seus principais subprodutos, o breu e a terebentina, substâncias que são matérias-primas usadas na fabricação de cosméticos, pneus, tinta, goma de mascar, entre tantos outros produtos. Mas vamos ver agora como é essa atividade na prática, etapa por etapa, começando pela produção de mudas. O Edson, o engenheiro agrônomo responsável por cuidar de toda a produção aqui da fazenda Rancho do Vale, do Samek. Ele é quem cuida de todos os processos e vai explicar para a gente, a começar pela muda. O Samek estava me dizendo, Edson, que a única economia que não se pode ter é na escolha da muda. Por quê? Primeiro passo, pela qualidade da floresta. Nós temos que ter uma floresta de ponta. E para a gente ter uma floresta de ponta, a gente tem que ter um material genético de alta produtividade. Então, a gente tem que ir buscar nas instituições de pesquisas a melhor árvore,
aquela que encontra um balanço entre crescimento e produção de resina. E isso não custa barato, isso custa caro. E se você economizar em muda, você vai estar economizando centavos, que lá na frente você vai estar perdendo muito dinheiro. Porque tua árvore não vai desenvolver e não vai produzir resina, que é o foco do plantio. Você perde alguma coisa na muda? Você tem algum índice de perda da planta, não? Nossas primeiras mudas não tinham o vigor genético nem a qualidade da muda que tem hoje. E obviamente você vê quantos anos que se perde depois na floresta e quanto retarda o processo do início da coleta da resinagem. Aqui é exatamente como você ter uma semente de altíssima qualidade para plantar soja ou milho. É a mesma coisa como uma mãe deve fazer aqueles exames, né, para nascer uma criança sadia. É a mesma lógica. Ter aqui a arrancada de uma boa muda é 50% do sucesso de ter uma boa floresta e uma boa resinagem. Ô Edson, pelo fato do seu viveiro ser na região onde se planta o pinus, tem alguma vantagem? Sim. Ele está aclimatado para a região. Ele está trabalhando, nós estamos trabalhando com a altitude dentro do plantio. Ou seja, as áreas de plantio estão em torno do viveiro. E não adianta eu trazer uma muda de fora com uma altitude de 700, 800 metros, né, e vir plantar na região de Cerro Azul, onde o clima é extremamente quente. Que altitude tem aqui? Nós estamos aqui a 350. Tá? A muda vai sentir. E ela sai daqui com quantos meses? 5 meses. 5 meses. Vai para o plantio? Vai para o plantio. É o que nós vamos ver agora? É o que nós vamos ver agora. Então vamos lá. Bom, aqui então nós estamos numa área recém-plantada, Edson? Sim. Essa área está com aproximadamente 50 dias de plantio, após o plantio, né? Aqui tem 50 dias? 50 dias que a gente fez o plantio dessa muda. E o espaçamento? A gente vê que é um espaçamento que deve ter sua lógica, né? Por que esse espaçamento? O espaçamento é trabalhado nas condições do relevo e já pensando no futuro para tirar a resina daqui. Então a gente adota um espaçamento de 3,5 por 3. A gente alarga mais a rua e mantém um espaço de 3 entre as plantas. Então a gente tem 3,5 na rua e 3 entre plantas. Por que isso? Para que futuro a gente vai ter que tirar isso aqui com guincho. E a hora que você vir guinchando o tambor de resina, ele não raspar nas árvores. Então você tem um espaço melhor de trabalho para o trator transitar também dentro da floresta. Bom, aqui a gente está vendo essa muda aqui, ela é uma muda sadia. Sim. E ela está sadia pelo fato de ter uma procedência. Isso, né? E ela já está em processo de brotação. Já pegou, já está com vigor, um desenvolvimento rápido. Você pode observar a parte nova dela, que ela já brotou. Ela chegou aqui, ela não tinha esse broto. 50 dias após, ela já está com 5 centímetros de broto. Que bicho que pode atacar uma... Nós temos a principal praga do pinus, né, da muda de pinus, a formiga cortadeira. Né? Tanto a saúva como a quenquém. Esse controle dela tem que ser rigoroso. Não se deve abrir mão nunca. Inicia-se o controle de formiga 60 dias antes do plantio. Quando você começa a preparar o terreno, você já entra com o controle de formiga. A gente diz que formiga não tem dono. Ela está no terreno do vizinho, ela está no nosso terreno, ela cruza a estrada, cruza rio e ela vem comer. E é uma praga mesmo. Samek, é uma atividade que demanda muita mão de obra? Isso aqui todos, em cada um dos estágios, desde a produção de muda, plantio, passado aqui 60 dias, tem que fazer o coroamento, que já foi feito pezinho por pezinho desse, para não ter plantas daninhas, nem competindo com a árvore, do ponto de vista de nutrientes, como também não fazer sombreamento. Depois, no primeiro ano, vai ter que fazer trilhamento, que é manter tudo roçado no limpo. Depois do trilhamento, com 3 anos, começa um processo de fazer as podas. E assim vai, quer dizer, não
tem período que não tenha uma demanda grande de mão de obra individual. Isso é coisa que dá para fazer muito pouca coisa com máquina. A maior parte disso se dá através exatamente do trabalho manual. Época de plantio e Não. clima prejudicam? Tem que sempre trabalhar com chuva. Apesar da nossa muda ser rustificada, é bom trabalhar sempre em períodos pré-chuva, pós-chuva. Você tem que ter o terreno úmido. Então vamos ver extrair resina. Vamos lá? Bom, a gente veio então da fase do plantio e agora chegamos na produção em si da resina. O que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo aqui um painel já em fase de produção, com 3 anos de produção. Nós iniciamos a atividade dele aqui embaixo, com a instalação do saquinho. O primeiro ano, o segundo ano, estamos no terceiro ano. Quanto que produz por ano? Em torno de 2,5 kg por painel. Esse painel produz 2,5 kg e esse aqui também de trás também, por ano. Essa árvore aqui tem quantos anos? Essa árvore aqui tem 17 anos. 17 anos tem. Então, essa aqui é a resina. Essa é a resina de pinos. Então, a gente é feito um corte com o estreador aqui. É passado uma pasta estimulante para que faça a resina descer. 10 dias nós voltamos nessa atividade. A cada 10 dias no verão e no inverno de 12 a 15. Porque não adianta a gente fazer 10 dias no inverno, sendo que a produção diminui. E aqui é uma particularidade, que acho bacana mostrar, que a árvore, a hora que ela é ferida, ela imediatamente solta a resina, como se fosse um produto cicatrizante da árvore. Quer dizer, é uma autodefesa do Pinus eliote. Por isso que a gente vê aqui já ela cicatrizada. Ela está descendo pelos canais resiníferos dela, que dentro desse painel nós temos de 13 a 15 canais, veias, que cada veia dessa vai te dar por corte em torno de 8 gramas. Então a coleta acontece 4 vezes ao ano, até 5 vezes ao ano, dependendo do clima. Se você tem um inverno curto, você tem mais períodos de coleta. Se você tem um inverno longo, diminui o período de coleta. Os 23 funcionários que trabalham na fazenda, assim como toda assistência técnica e encargos trabalhistas, são de responsabilidade da empresa arrendatária, que fica com 70% do total produzido. Bom, e daqui, desse material bruto, dessa resina bruta, é extraída a terebentina, eliote e o breu. 2 produtos extremamente valorizados, né, Edson? Bastante, no mercado externo principalmente. Nós temos o breu na fase sólida da destilação e a terebentina a fase líquida, conhecida também como água raiz, que vai para o mercado externo. O breu é usado na indústria de tintas e vernizes, borrachas, e a terebentina ela é usada na indústria de cosméticos, na indústria de produtos agrícolas para fazer fungicida, inseticidas, e uma série de outros produtos, muito valorizada no mercado externo. Samek, o que a gente viu até agora é uma atividade com manejos simples. Isso, bem rudimentar. A ideia aqui, essa propriedade eu tenho um sócio, eu e o Machado. Nós há mais de 20 anos atrás resolvemos fazer uma aposentadoria verde. Fizemos um projeto de cada ano plantar 5 alqueires de pinos, para em 20 anos ter 100 alqueires na propriedade. Aí nisso conhecemos o Edson, que veio fazer a parte toda desse processo, e nós fomos mantendo esse cronograma. Quando chegou no ano passado, que já era para começar a vender as madeiras, há uns anos atrás, 3 anos atrás, o Edson falou: alto lá, não vamos vender nenhuma madeira. A resina está dando mais dinheiro que a árvore. E nós vamos fazer de cada árvore dessa 4 árvores, em termos de dinheiro. Porque nós vamos resinar
e a venda dessa resina vai render o valor que seria a venda da árvore. Isso vai dar para fazer durante um período de 8 anos, e passado esses 8 anos, aí sim, aí a gente ainda vende a árvore. Então virou um negócio muito bom do ponto de vista econômico. Quer dizer, a fazenda já é autossustentável há 4 anos, nem eu nem o meu sócio não botamos nenhum centavo aqui dentro. Todas as estradas, nós temos 8 funcionários, toda a despesa que nós temos na propriedade, inclusive a renovação e ampliação do plantio de novas mudas de pinos que nós estamos fazendo e eucalipto, se paga tudo fruto do produto extraído da resina. E o que pode dar errado? O cuidado que tem que ter é um só, maior. A partir do 4º, 5º ano, é cuidado com o fogo. É o único perigo que pode ter numa floresta, é exatamente o cuidado para não ser atingido por fogo. Portanto, você vai ver que nós não plantamos na beira das estradas onde trafegam as pessoas, são só estradas internas, no sentido da gente poder ter todo o controle absoluto em relação a esse processo. Fora isso, é um espetáculo e nós já estamos começando a poder usufruir da nossa poupança verde. Finalizada a coleta e devidamente armazenada, a resina na forma bruta segue para a empresa que fará a transformação industrial da pasta. E acabou a colheita do feijão no Paraná. Os preços subiram em algumas regiões. Vamos às cotações. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O café em coco, R$ 40,33 o quilo. O café beneficiado, R$ 2.450 a saca. Preços em Maringá e Londrina. O arroz, R$ 120 a saca em Paranavaí, R$ 125 em Umuarama. O feijão carioca, R$ 250 a saca em Ponta Grossa e Umuarama. E o feijão preto, R$ 170 a saca em Umuarama, R$ 180 em Ponta Grossa. Bom, gente, vocês devem estar se perguntando, cadê o Sérgio? Bom, o Sérgio está se recuperando de uma cirurgia. Logo, logo ele está de volta, ok? Bom, estamos aqui hoje para falar também sobre o programa Trator Solidário, que ajuda produtores familiares a comprarem máquinas agrícolas com subsídio do governo. Em 2024, só uma cooperativa de Maringá liberou cerca de 6,5 milhões de reais em crédito para 33 associados. Vamos ver. Quem vem descendo aí dirigindo o trator é Josiane, produtora de soja e milho de Astorga. Ela não apenas dirige, como também cuida dos maquinários agrícolas, seus principais aliados no campo. O trator era necessidade antiga na propriedade. A gente já possuía outros tratores para outros trabalhos de plantio, outros tratores mais pesados, e a gente estava tendo a necessidade de um trator de um peso um pouco mais leve para trabalhos complementares. No transporte de bazuca, esparramar calcário, para esparramar esterco, aplicação de potássio, alguns trabalhos com implementos menores, em áreas menores, que outros implementos maiores não entravam, e de menor impacto de solo. E aí o trator menor, de menor porte, veio para agregar e complementar o trabalho da equipe. Uma aquisição que era freada pela falta de recursos financeiros. Mas há poucos meses o trator pôde ser comprado. Custou mais de R$200 mil. A produtora rural encontrou em um financiamento agrícola a oportunidade que precisava. De investimento total próprio a gente não iria conseguir adquirir. Aí o financiamento veio nessa ajuda aí de adquirir. O financiamento, ele é um financiamento de 7 anos, os juros tem um juros bom, 5% de juros. Assim como Josiane, o programa é voltado para pequenos produtores, com propriedades entre 12 e 80 hectares e com uma renda bruta anual de até R$500 mil. No Paraná, a agricultura familiar corresponde a 45% da produção bruta. Josiane deixou para trás a dificuldade e na boleia do próprio trator agora consegue dar conta do serviço. Ele adianta vários serviços, assim, que às vezes tinha serviço que a gente tinha que pagar
por fora, porque a gente precisava desse trator de menor porte para fazer, e aí assim, às vezes você pagava e ficava dependendo de outra pessoa fazer, ou local, um implemento de alguém, e aí com o trator agora você tem agilidade, né, de fazer a hora que quer, o dia que quer, como diz, conforme a agenda pede. O financiamento agrícola tem sido alternativa procurada por outros pequenos produtores que precisam de maquinários e não dispõem de recursos financeiros para adquiri-los. Hoje o programa Trator Solidário, qual que é a finalidade dele, né? É oferecer melhores condições na compra de máquinas e equipamentos ali que estão cadastrados dentro do programa Trator Solidário. E uma das finalidades dele é oferecer condições de melhores preços nas compras de máquina e equipamento. Então hoje, em média, tem um desconto de 10% a 15% nas máquinas e equipamentos que estão cadastrados dentro do programa. Só nos últimos 10 anos, cerca de 12 mil tratores foram adquiridos com este tipo de negociação. Quem tem interesse em participar do programa tem que se dirigir ao IDR, né, para que lá ele faça a pré-proposta e junto dessa pré-proposta ele entre em contrato com algum agente financeiro para que daí ele faça o financiamento e traga toda a documentação e consiga contratar a operação e realizar a aquisição desse equipamento que ele estará financiando. Bom, gente, e agora olha só que bacana. Uma pesquisa inédita está sendo feita no oeste do estado para a produção de peixe dourado em tanques-rede, no lago de Itaipu. O objetivo da pesquisa é desenvolver a cadeia produtiva dessa espécie, que é nativa na região, e fornecer mais uma opção de renda às comunidades que dependem da pesca. Vamos ver. É neste cenário que o peixe dourado cresce nos tanques-redes do reservatório. Eles ficam aqui até atingir peso e tamanho, para depois serem transferidos para o lago, onde serão disponibilizados aos pescadores da região. Este projeto é parte de uma pesquisa inédita, que busca avaliar a viabilidade técnica, operacional e econômica deste tipo de produção sustentável. A Itaipu Binacional entende que a piscicultura é uma importante ferramenta, a atividade de produção de alimento, né, e de desenvolvimento socioeconômico do território. Então a nossa missão aqui é pesquisar, né, e desenvolver modelos de produção que sejam mais sustentáveis possíveis, né, visando justamente a produção de peixe, de pescado, para atender aí as demandas da população. Tudo que vai ser produzido aqui em termos de pesquisa, né, isso vai ser, num segundo momento, transferido para os pescadores e aquicultores que atuam no reservatório, para que eles possam produzir esse peixe, que hoje é o dourado, né, a gente está falando do dourado aqui, que tem um alto valor agregado, então para que isso se torne, né, possa ser replicado por eles para ter um ganho comercial bom, né? Mas antes de chegar até aqui, o trabalho dos pesquisadores com a espécie do peixe dourado começa lá dentro da usina. No Centro de Desenvolvimento de Pesquisa Sustentável, localizado dentro da Itaipu Binacional, funciona esse espaço como se fosse um berçário. Dentro desses tanques, os peixes chegam ainda pequenininhos e ficam até ganhar peso, que é o momento que eles são transferidos para o reservatório. A gente recebe então o peixe com 1 grama, 1,5 grama, né? E a nossa estrutura aqui ela serve como se fosse um berçário para esse peixe que é pequenininho ainda, que ele não está bem adaptado, né, ao ambiente de cultivo. Então ele vai passar por um período de 30, 40, até 60 dias aqui dentro, vai adquirir peso para que ele não escape, né, das telas dos tanques-redes, né? Um cultivo que a gente chama de bioflocos, né? Que é um sistema que ele usa muito pouca água, né? Para vocês terem uma ideia, o cultivo convencional, né, de peixes em viveiros escavados, né, nos açudes, para a gente produzir 1 quilo de peixe, a gente consome mais ou menos 18 mil litros de água, né? E esse sistema que a gente trabalha, opera aqui na Itaipu, que a gente chama de bioflocos, né, a gente precisa só de 500 litros para produzir 1 quilo de peixe, né? E esta redução é visualizada em cada um desses tanques, que reutilizam a mesma água em um sistema de recirculação. Aqui nesse tipo de cultivo, né, a gente usa bactérias, né, que vão servir como se fosse um filtro, então elas vão tirar todos aqueles nutrientes da água que são tóxicos para os peixes, né, que vêm ali da própria alimentação, da ração. Então essas bactérias elas fazem esse trabalho de limpeza da água. E se eu jogo essa água fora, eu estou jogando essas bactérias ali que são minhas amigas, né, que estão me ajudando a produzir esse peixe sem precisar ter que ficar fazendo muita renovação, né?
Então isso permite a gente levar o cultivo para lugares que tem escassez hídrica, né? Para deixar esta etapa e seguir para o reservatório, os peixes são pesados e colocados no tanque. Agora é hora de irem. O que vocês estão vendo hoje aqui são atividades, né, de desenvolvimento de como produzir o peixe, mas também focamos muito na questão ambiental. Então todas as questões ambientais, produtivas, comerciais, né, são todas levantadas aqui para que no segundo momento isso possa ser transferido para um produtor. Um trabalho digno de plateia. O reservatório é uma das paradas para os turistas que visitam o refúgio biológico. Aqui nós chamamos as pessoas para a conservação, a harmonia com o meio ambiente. Ou seja, é fundamental dizer que o Lago de Itaipu não é só para produção de energia, uma energia limpa e renovável, mas também para produção de peixes, melhorar a ictiofauna e também para a prática de esportes. Ou seja, se a gente mantém hoje o lago em boas condições, nós teremos uma qualidade de vida amanhã. E o preço da soja caiu essa semana, o trigo subiu. Vamos às cotações. Mercado Agrícola. Oferecimento X-Bri Pneus, a marca do Brasil. O milho, R$ 60,00 a saca em Londrina, R$ 70,00 a saca do milho em Ponta Grossa. A soja, R$ 115,00 a saca em Cascavel e Maringá. O trigo, R$ 80,00 a saca em Londrina e Cascavel. E a tonelada da raiz de mandioca, R$ 609,00 em Paranavaí e Umuarama. E chegou a hora do Coisas da Roça. Vamos iniciar o quadro de hoje com a foto do Ora Pro Nobis, enviada pela Leila Kundi, moradora de Marechal Cândido Rondon. Ela disse que no sítio ela tem o privilégio de ver florescendo. Já essas belas imagens foram enviadas pelo Gabriel Viana, de Campo Largo. É o jardim que ele cultiva no Recanto da Família. Essa foto veio de longe, hein? A Marília Martins mora em Vitória da Conquista, na Bahia, e disse que não perde um programa. Essa batata gigante foi colhida em um terreno da família. A mamãe Fabi fez um registro com o filho Vicente, no amanhecer na chácara. As araras são aves encantadoras e o Manassés, morador da região de Londrina, conseguiu fazer esse belo registro. O Paulo Lopes, morador de Ivatuba, disse que provavelmente essa será a última florada do pé de Ora Pro Nobis, mas que está muito encantado. Dá até para ver as abelhas, olha que legal. A Alexandra Brandi diz que está feliz, pois plantaram um pé de bucha e ele já está carregado. A Vera de Cascavel disse que recebeu uma visita inesperada, um urubu. Ela nunca tinha visto um de perto e ele estava lá, bem tranquilo, no muro da casa dela. A Josiele resolveu fazer uma surpresa para o sogro e enviar a imagem da plantação que ele fez em frente à casa em Curitiba. Ela disse que o senhor Alceu Gonçalves cuida com muito carinho e que merecia aparecer no quadro Coisas da Roça. E encerrando o quadro de hoje, vamos ver esse vídeo que a Sueli Duarte, da Fazenda Rio Grande, fez dos jacus passeando pelo quintal da casa dela. Que privilégio! Participe do Coisas da Roça você também. Registre um momento bacana na área rural ou uma imagem que você acha bonita e mande a sua foto ou vídeo para o nosso WhatsApp 44 99855 8787. Bom, gente, estamos de volta e dando continuidade ao RIC Rural de hoje. Você vai ver agora que a onda de calor tem afetado a produção de várias culturas. No setor de hortifruti, por exemplo, boa parte dos alimentos produzidos é extremamente sensível em altas temperaturas. Vejam só essa reportagem. Na banca do seu Luiz, só quem chegou no início da feira conseguiu garantir um pé de alface. O brócolis e o couve-flor estão em falta. Na feirinha, conhecida como um local com várias opções de hortaliças, as gôndolas já não estão tão atraentes mais. Faltam algumas variedades e as que estão expostas não têm a mesma qualidade de antes. As altas temperaturas afetaram a produção agrícola de várias cadeias.
As hortaliças foram as que mais sofreram. Vem o calor, né? Daqui a pouco vem aquela chuva forte em cima, né? Rasga as folhas e dificulta a produção, né? Daí a gente tem pouco produto para oferecer daí. O David sempre vem à feira à procura de verduras fresquinhas. De um tempo para cá, ele tem voltado para casa de mãos vazias. Eu vim procurar um brócolis, uma qualidade de alface que geralmente é mais de inverno, né? E aí a gente tem sentido falta. Este produtor inovou o método de plantio. Cultiva alface, rúcula, salsinha, entre outras hortaliças, de forma hidropônica. A estufa tem uma tela de sombreamento que reduz a temperatura em 6 graus. Esta foi a forma que ele encontrou para produzir durante todo o verão. Se você não faz uma tela, hoje nós estamos aqui numa tela de sombreamento e ainda para você poder proteger a planta. Então, se a pessoa não tem condições ou não faz investimento, ele sofre muito mais. Ele explica por que as altas temperaturas afetam drasticamente o desenvolvimento das plantas nas diferentes fases da cultura. Quando você fala de irrigação, você tem apenas o que, gente? 3 centímetros de planta dentro do solo. E 3 centímetros com alta temperatura, ele seca muito rápido essa camada do solo. Um ciclo de uma planta é 30 dias. Se você deixar essa planta sofrer 5 dias, já foram 20% da vida dela. Você já não vai trazer uma produção, digamos assim, com qualidade para o mercado, né? Já começa a vir pé pequeno, começa a colocar 2 por 1 e aí vem a falta. A expectativa é de que com a chegada do outono, com as temperaturas mais amenas, os produtores recuperem as perdas sofridas na última estação. E você vai conhecer agora a história de um casal de empresários que decidiu apostar num negócio diferente, uma cafeteria em Curitiba que oferece doses especiais feitas com grãos e variedades de café cultivados aqui no Paraná. Uma mistura de tradição e seleção que levam sabores marcantes com torras especiais para dentro das xícaras. Acompanhe. Ah, se TV tivesse cheiro, hein, minha gente? Porque fala sério, quem que não gosta de sentir esse cheirinho de café fresco, quentinho, que saiu na hora? E hoje, esse é o assunto da reportagem, o café que está tão presente aí no nosso dia a dia. Mas a pergunta é o seguinte, você já provou o nosso café paranaense? Porque hoje a gente fala da produção e da qualidade dele. E para isso, nós viemos em uma cafeteria aqui de Curitiba, especialista em torrefação. Bora conhecer um pouco mais? Vem! A Daniela e o Maurício são 2 apaixonados por café. Uma história que vem de família desde os bisavós que trabalhavam com a cafeicultura. E não parando por aí, por um acaso do destino, a história de amor dos 2 também começou por causa de um cafezinho. O café faz parte total da nossa vida desde sempre. Foi ele que fez a gente se encontrar. Uma paixão que virou negócio. Hoje já são 20 anos trabalhando com o café e principalmente entendendo as melhorias da produção e do mercado no país. E é legal ver que assim, geralmente é uma agricultura familiar que vem, né, da família inteira trabalhando, mas com um foco cada vez mais em trazer um conhecimento técnico, trazer produtos de fora, trazer maquinário para auxiliar e entendendo todo o processo, né? Por muito tempo o produtor ele focava em produzir e na hora que entregava para a parte da torra, não quero saber o que aconteceu. Então, hoje em dia tem um cuidado de acompanhar todo esse processo para ter a certeza de que está saindo o melhor produto dali. O Maurício é mestre de torra. Ele explica que para entender a qualidade dos grãos brasileiros, a torrefação é indispensável e importante para a análise do produto final. Primeiramente, a gente faz uma coleta desses grãos de cada produtor e aí a gente passa pela torra. E aí, pela torra, a gente vê a questão de qualidade, né? A gente faz uma avaliação de cada produtora. Todo esse processo é feito no laboratório da cafeteria do casal, a Maison Lalise. Lá eles dão cursos e conseguem fazer todo esse estudo das diversas variações do café. Com o aumento da qualidade dos cafés especiais no Brasil, para o mestre, os produtos paranaenses não ficam para trás.
Hoje o café do Paraná tem se sobressaindo bastante. Ele está brigando já com os outros estados com a pontuação de café especial. São cafés acima de 82, 83 pontos. Então, e notas florais, um café hoje tem se sobressaindo muito. O Norte pioneiro, com sua tradição agrícola, é a principal região produtora do estado e também se consolidou como um polo de excelência na produção de cafés especiais, inclusive com destaque para a presença feminina no setor. E aqui no norte do Paraná a gente vê esse desenvolvimento cada vez maior dessa bebida e da necessidade de produzir um produto, um item ali com a qualidade, desde o início, né? O café paranaense tem um passado de grande sucesso. Segundo o Boletim Conjuntural do Café, o Paraná já foi o maior produtor do Brasil no ano de 1960 e até 1970 também se destacou mundialmente. Por causa de uma geada, no ano de 1975, infelizmente o cenário mudou. Mas agora volta a apresentar um crescimento. A Câmara Setorial do Café no Paraná aponta que 10 a 30% do volume produzido no estado são para os cafés especiais. E aí, já sabia de tudo isso sobre o processo da torrefação e, claro, sobre o nosso café paranaense? Então fica o convite para você provar essa delícia da nossa região. Vai um cafezinho aí? E agora vamos ao sabor da terra. Bom, gente, a nossa receita de hoje, eu que vou preparar para vocês. Eu estou aqui na minha casa e vou preparar o espaguete de pupunha. Confesso para vocês que eu já comprei e fiz errado, mas esse espaguete aqui tem até a receita na etiqueta. É fácil de fazer, vou fazer com um molho que eu gosto, que nós estamos acostumados, que também vai o tomatinho cereja, molho de tomate, cebola, azeitona e um toque todo especial, gente, que é do manjericão, que eu também gosto. Eu vou mostrar passo a passo, vocês vão ver que é fácil fazer e fica uma delícia, tá? Bom, primeira coisa, vamos lá pro fogão cozinhar o nosso espaguete de pupunha. Lembrando, gente, que esse palmito aqui é orgânico. É um produto diferenciado, né? Nós vamos colocar na nossa água que já está fervendo. Ele vai ficar fervendo por 10 minutos. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Numa panela, gente, ó, uma frigideira mais funda que eu tenho, eu vou colocar um fio de óleo, 2 dentes de alho grandinho para fritar. Fritou o alho, vou colocar a cebola cortada grossa. A cebola murchou, eu vou colocar o tomatinho cereja. Foi uma cebola picada e 300 gramas de tomatinho cereja, também picado. Vou colocar uma pitada de açúcar para não ficar azedinho, para tirar a acidez do meu tomate. Vou colocar 50 gramas de azeitona picada, tudo picado grosso, ó, para que ele apareça bastante no molho. Vou colocar uma pitada de sal. Juntar o molho, é um sachê de molho de tomate. Aí você põe da sua preferência. Vou pôr um pouquinho de pimenta do reino, não muito, né? Um pouco, porque a gente aqui em casa gosta. E juntar um pouquinho de água. De água para poder ferver e apurar um pouco esse molho.
tirar as folhinhas do galinho, né, do nosso manjericão, ó, que na hora que o molho estiver mais apurado a gente vai colocar. Vou juntar o manjericão. Ele vai dar um cheiro e um sabor todo especial no nosso molho, ó. Bom, o nosso molho, ó, ele já está encorpado, ó, já ficou mais grosso, está no ponto. Nós vamos desligar. Vamos escorrer o nosso espaguete de pupunha. Aqui tem 400 gramas, viu, gente, de pupunha. Gente, ó, vou experimentar. Delicioso. Gente, ó, super saboroso. Dá pra sentir todos os ingredientes, porque eles foram cortados, né, de forma rústica, grosso. Muito bom. Recomendo. Bom, lembrando sempre que as receitas e as reportagens mostradas aqui no RIC Rural você encontra no nosso canal no YouTube, youtube.com/RIC Rural. Se inscreva no nosso canal no YouTube e não se esqueça de clicar no sininho para ficar sempre atualizado. E segue a gente também nos nossos Instagrams do RIC Rural e Rose e Sérgio. Bom, gente, o programa de hoje vai ficando por aqui. Queria agradecer a companhia, o carinho de vocês. A todos uma boa semana e até domingo que vem com o Sérgio, ok? Até lá, tchau!